Nós, da Fundação Vanzolini, fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Muito bom, pessoal. Muito boa noite. Um prazer estar com todos e com todas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre liderança, uma nova forma de liderar, Management 3.0, e discutir um tema que, para mim, é um dos temas mais importantes. E eu não diria que só da atualidade, mas eu diria que é um dos temas mais importantes já há muito tempo. Se você for explorar as prateleiras das livrarias, você vai ver que livros de management, livros de liderança, existem muitos. São muitos os temas, são muitas abordagens diferentes e todas, de uma forma ou de outra, acabam se integralizando, se integrando e trazendo outras visões do mesmo tema, desse bendito tema chamado liderança, que para mim é um dos temas mais importantes e que cada vez mais fica na pauta do dia a dia das organizações. Falar de soft skills é falar sobre algo que, Fórum Econômico Mundial, que as organizações, de maneira geral, têm buscado por aí. Eu sou Márcio Camargo, estou aqui, então, para conduzir esse nosso bate-papo. Eu não vou mostrar todo esse currículo, tá? Eu costumo brincar que currículo é quando a gente está precisando de emprego, e nesse momento eu não estou precisando de emprego, né? Mas só para a gente resumir, para você entender quem sou eu, quem não me conhece aí que está participando com a gente, eu sou professor e coordenador de cursos da Fundação Vanzolini, eu tenho mestrado em educação, sou coordenador de cursos de RH também em Angola, no Instituto BBS, e desenvolvo muitos programas e trilhas de liderança no Brasil e no exterior. Eu sou Lego Serious Play Facilitator, trabalho muito com Lego em muitos lugares e sou Management 3.0 Facilitator. Lembrando que essas duas formações, elas requerem autorização tanto da Management, né, uma aplicação e autorização da Management para administração, como da Lego, no caso do Lego Serious Play Facilitator. Lembrando também que o programa de Management 3.0, oferecido em parceria com a Fundação Vanzolini, ele prevê a utilização da metodologia Lego Serious Play, tá? Então, o programa de Management 3.0 que prevê a utilização da metodologia Lego Serious Play. E por falar em programa Management 3.0, nós encerramos uma turma no último sábado, fantástica, um grupo muito especial, e temos uma nova turma programada para setembro. Então, você tem um tempinho aí interessante para você conseguir se inscrever nessa turma, tá ok? Essa turma, ela vai iniciar em setembro e você, por estar participando aqui do webinar, tem 15% de desconto. É um voucher que você vai receber com 15% de desconto para participar do Management 3.0 Foundation. O Foundation é o programa de fundamentos do Management 3.0. É o programa que traz as bases de todo o pensamento do Jürgen Apelo e de como ele trabalha essa questão do gerenciamento e do management no dia a dia. Então, você, participante do webinar, tem 15% de desconto para participar da próxima turma, que vai ser setembro. Lembrando que o facilitador sou eu, então espero que você goste do nosso webinar e venha estar com a gente aqui na próxima turma, tá? Vai ser um prazer trocar figurinhas com você. Eu gostaria já de início pedir para você também
para que você interaja no nosso chat aí, colocando, por favor, de que cidade ou de que estado você está assistindo. A gente quer entender um pouquinho as pessoas que estão participando com a gente aqui, de que cidades são, se é o caso do estado de São Paulo, né? Ou de que estado vocês estão. Se você puder pôr a cidade e o estado, é melhor ainda. Então, ao longo do webinar, vai colocando aí, por favor, no chat, para a gente poder acompanhando e entendendo um pouquinho da geografia dos participantes aqui do programa, tá? Aqui do nosso webinar, né? Então, é um prazer estar com vocês e, sem mais delongas, eu quero começar a nossa conversa. E eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Por que Management 3.0? Márcio, tanto assunto, tanto livro, tanta gente, tanto estudioso, tanto pesquisador falando de liderança, por que Management 3.0 agora? Porque é uma nova metodologia, porque é uma nova forma de pensar, porque é um novo framework. Por que Management 3.0 agora? Eu não estou entendendo isso. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é que não é uma nova metodologia, tá? O Management 3.0 não é uma nova metodologia. Eu queria te dizer também que o Management 3.0 não é um framework. Não tem nada a ver com framework. Você não vai participar de um programa de Management 3.0 e falar, não, agora eu vou aplicar o framework do Management 3.0. Não. O Management 3.0 é principalmente uma mudança de mindset. E é sobre isso que eu quero falar com você. De forma muito prática, uma mudança no mindset. E eu, Márcio, entendo que, e quando eu participei de todos os programas para me aplicar como facilitador do Management, eu entendi que ele traz uma mudança de mindset que chega a nos incomodar. E eu fiquei muito feliz com isso, com o incômodo do Management 3.0. E eu quero ver se eu trago um pouco desse incômodo para vocês aqui, tá bom? Por isso eu quero começar aqui com uma perguntinha. Uma perguntinha que o Jürgen sempre recebe nos programas, né? O Jürgen é o fundador do Management 3.0. O Jürgen é um dos 10 palestrantes mais renomados do mundo na área de negócios. Ele já fez muitos encontros, muitas palestras, muitas oficinas. E ele fala que uma das perguntas mais recorrentes que chegam para ele é essa: como podemos mudar as pessoas? É mais ou menos como se na palestra você tivesse ali no bate-papo, você falasse, Márcio, como que a gente pode mudar o mindset das pessoas? Márcio, como que eu posso trazer motivação para as pessoas? Márcio, como que eu posso mudar o jeito da pessoa funcionar? Márcio, como que eu posso fazer com que as pessoas trabalhem em equipe? Márcio, como que eu posso mudar o outro? E aqui, para mim, está a grande sacada do Management 3.0. Por quê? Porque nós tornamos organizações melhores e mais felizes quando nós começamos a mudar a nós mesmos, ao invés de tentar mudar o outro. Você já percebeu como a gente sempre acha que o outro é o problema? É o outro que não consegue trabalhar em equipe, é o outro que não tem accountability no seu trabalho, é o outro que não tem responsabilização do trabalho, é o outro, é o outro, é o outro. E o management traz para a gente um olhar para dentro de nós mesmos, entendendo que as organizações se tornam mais felizes, melhores, quando cada um de nós tenta mudar a nós mesmos. Nossa forma de pensar, nosso jeito de agir, nossa maneira de entender o mundo e principalmente a nossa forma de liderar. Porque, na verdade, quando a gente não muda a gente está mais preocupado em ficar olhando para o outro, né? É isso que o management traz para a gente. Então, o que nós vamos falar aqui, nesse nosso bate-papo, é um pouquinho sobre isso. Como que nós podemos mudar a nós mesmos? Que práticas, que dicas, o que o management traz para a gente como ferramentas de mudança, né? Lembrando que algumas pessoas aí podem me falar, Márcio, mas eu não sou
eu não sou líder. Desculpa, você é líder sempre. Nós não precisamos ter um cargo de liderança para ser líder. Eu entendo isso há muito tempo atrás. Então você é líder sempre, tá? Exerça a tua liderança na tua comunidade, no teu bairro, na tua casa, lá na tua empresa, mesmo eventualmente não tendo um cargo de liderança, exerça a sua influência, exerça a sua liderança. Mas para a gente falar do Management 3.0, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história. E eu quero voltar na história nos idos de 1900. Os idos de 1900, nós tínhamos lá a industrialização, né? A era da industrialização, modelo fordista, né? Ford trazendo nas suas palavras algo que mostrava muito como era aquele momento das organizações e das empresas, todo mundo tem direito a comprar o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Nós temos uma crítica fantástica quando a gente assiste, e se você não assistiu, eu sugiro que assista, um filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos, né? Essa era foi aquela era onde os artesãos, os agricultores, essas pessoas deixaram de fazer os trabalhos manuais ou de cuidar lá da agricultura para vir trabalhar nas grandes empresas, para vir trabalhar nas grandes organizações, naquelas linhas de produção muito grandes. E esse é o momento que a gente tem o Management 1.0, onde gerenciávamos pessoas como máquinas. Quebrou, a gente substitui. Você ficou doente? Não precisa nem voltar amanhã, eu substituo você por uma outra pessoa. Eu lembro que no filme do Charles Chaplin tem um momento muito interessante, quando um vendedor vai fazer uma demonstração de uma máquina automática de alimentação, para que as pessoas comessem mais rápido. Pô, não sei por que as pessoas têm que ter hora de almoço, né? Para que as pessoas comessem mais rápido. E é hilário observar aquilo. O funcionário não precisava fazer nada, a máquina punha a comida, a máquina limpava a boca, até que dá um bug na máquina, ela faz uma loucura. Mas isso é o momento do Management 1.0, gente. Esse é o momento do comando e controle. Esse é o momento do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o momento onde você tinha a motivação baseada principalmente em recompensa e punição. Então, se você atuava apertando parafusos, você apertava o número de parafusos pensado pelos engenheiros, ótimo. Você apertava mais parafusos do que aqueles que eram a sua meta, você tinha uma recompensa. Mas, ai de você, se você apertasse menos parafusos. Aí vinham as punições. Então, o nosso modelo de motivação nessa época, o modelo motivacional dessa época vigente, era o modelo da recompensa e punição. E como as pessoas trabalhavam em linha de produção, ninguém exigia delas o pensar, o pensamento crítico, a participação na inovação, o trabalho em equipe, soft skills de maneira geral, comunicação. Isso não era exigido. O que era exigido das pessoas era esforço físico para apertar parafuso e resistência para apertar parafuso. Então, nesse momento, no momento do Management 1.0, a recompensa e punição funcionou muito bem. E nós tínhamos um modelo motivacional baseado em recompensa e punição. Eu queria que você colocasse no chat aí, se você puder colocar, o pessoal de apoio está mandando para mim aqui, se você lembra de alguma empresa, se você já trabalhou em alguma empresa assim, ou se você lembra de alguma empresa, até hoje, nos dias de hoje, que tem esse modelão do Management 1.0, né? Do modelo do comando e controle. Você já trabalhou numa empresa dessa? Coloca lá no chat para mim. Você lembra de alguma empresa que atua com comando e controle? Coloca lá no chat para mim esse modelão. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo que para mim foi clássico, foi icônico,
de, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu fui visitar uma empresa no interior de São Paulo e que eu descobri que na porta do banheiro ficava uma senhora no banheiro feminino, um senhor no banheiro masculino, querendo saber o que você ia fazer para destinar para você o tamanho do papel higiênico que ia ser utilizado. Olha que interessante. Você tinha direito a tanto de papel higiênico. Esse é o modelão comando e controle. Eu conheci uma empresa que não tinha vaso sanitário, eram aqueles buracos no chão para que as pessoas não perdessem tempo no banheiro. Comando e controle. Ai de você se você trouxesse alguma sugestão ou alguma coisa. Comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comando e controle. Management 1.0, que reinou por muito tempo absoluto. Ele reinou absoluto por muito tempo. Por tanto tempo que muita gente até hoje vive nesse modelo e nesse estilo. Se você conversar com pessoas que trabalharam por muito tempo nesse modelo, você vai ver que são pessoas que não conseguem se desvincular do modelo comando e controle. Daí você vira para a pessoa e fala, olha, você tem que ser responsável pelo seu trabalho, você tem que participar com sugestões, você tem que participar aqui com inovação, pensando em como melhorar as formas de trabalho e tal. A pessoa fala, isso é problema do meu líder. Eu estou sendo pago para trabalhar. Você identifica facilmente pessoas que atuam nesse modelo, tá, gente? Quando as pessoas fazem isso. Quando as pessoas falam isso. Então, veja que loucura é isso, né? Management 1.0. Bom, vamos lembrar que era um framework, né? Um framework onde você tinha comando e controle, que eu já falei várias vezes, e recompensa e punição, que funciona muito bem com tarefa repetitiva, com apertar parafuso, com fazer uma coisa só, com uma coisa previsível, mas que não combina com criatividade, com inovação e com resolução de problemas. Tarefa repetitiva vai muito bem o modelo comando e controle e o modelo motivacional de recompensa e punição. Mas cada vez mais o mundo evoluiu e foi pedindo dos seres humanos, graças a Deus, mais do que braços e pernas. Foi pedindo o uso da nossa capacidade intelectual, da capacidade do pensar, foi pedindo o uso da criatividade, da nossa competência de criatividade, da nossa competência de inovação, de resolução de problemas, de participação, de soft skills, de trabalho em equipe, de comunicação. E aí a recompensa e punição começa a perder o sentido. Porque nós não estamos mais falando de um trabalho repetitivo que você acompanha. Veja que interessante. Bom, mas passou essa época, né? Lembrando que a gestão orientada a comando e controle com baixa liberdade, ela é muito comum, tá? Porque ela é lucrativa, né? O gerente não precisa fazer nada, ele só manda. Ele é meio que um feitor, então, por isso ela vai muito bem. Mas passou essa época. E daí o Jürgen traz para a gente o modelo do Management 2.0. Aquele modelo e eu não sei se você viveu aquele advento, eu tive a oportunidade de viver, né? O modelo da gestão da qualidade total baseada em processos, em procedimentos, procedimentos operacionais padrão, tudo isso funcionando, né? Olha, a Vanusa trouxe aqui para a gente uma informação bastante interessante. Olha, eu vou ler para vocês. Conheci uma empresa que os donos almoçavam no mesmo local que os empregados, mas a comida deles era superior. Era um banquete, enquanto as pessoas ao redor só ficavam olhando. Vanusa, que loucura isso, né? Isso me lembra uma empresa que eu visitei, Vanusa, e eu trabalhei em uma desse tipo, né? Que você tinha 3 restaurantes diferentes. Você tinha um restaurante chamado de bandejão, que era aquelas bandejas de ferro com os buraquinhos, né? Então cabia as coisinhas nos buraquinhos, era a pessoa que colocava as coisas.
mas pelo menos não misturava, né? Daí você tinha o restaurante do administrativo, daí já não era aquela bandeja, já era uma bandeja normal com prato, mas a pessoa que colocava. E eu lembro que uma vez eu fui convidado aí para o restaurante gerencial, restaurante da diretoria. No restaurante da diretoria, você já tinha um cardápio, tinha um chefe de cozinha, né? Tinha uma pessoa que te acompanhava até a tua mesa, você escolhia o teu cardápio, era servido na mesa. Veja, que diferença, né? Veja que loucura é isso, Vanessa. Muito obrigado por isso. Sabe o que é pior? Tem muita empresa que é assim até hoje, tá, gente? Em contrapartida, eu preciso trazer o exemplo de uma empresa chamada Special Dog. Lá em Santa Cruz do Rio Pardo, 1.200 funcionários, fábrica de ração, cresceu absurdamente, tem um excelente ambiente de trabalho, se preocupa muito com os colaboradores. Ela serve refeições lá, descontando zero das pessoas, tem um restaurante, tem nutricionista, tem equipe. E os donos, os dois donos, os diretores, CEO, presidente, todo mundo vai almoçar no mesmo restaurante dos funcionários. E ao contrário do que a Vanusa trouxe para a gente, come exatamente a mesma comida, junto com os caras lá. Veja, isso é a evolução que nos traz aqui para o Management 3.0, que vai devagar nos levando para o Management 3.0. Muito obrigado, Vanusa. Bom, então o Management 2.0, gente, é o advento da gestão da qualidade total. É o advento daquele momento onde a gente fala de procedimento operacional padrão, de POP, de CEP, controle estatístico do processo, de reengenharia, né, onde a gente trabalha o advento da qualidade muito forte, círculos de controle de qualidade. Nós estamos falando lá de TQC, Total Quality Control, nós estamos falando do Japão, dos sistemas ISO, das normas ISO, nós estamos trazendo um modelo diferente, né? E no Management 2.0, as pessoas reconhecem que as pessoas são ativos mais valiosos da organização. Veja, isso é um passo em relação ao Management 1.0, né? E os gerentes devem ser líderes servidores. Mas, até aí, tá? Não passa disso. A hierarquia continua rígida. E o bypass absolutamente proibido. Se eu sou um contribuidor individual, um líder de mim mesmo no pipeline de Charan, um trabalhador operacional, para eu levar alguma ideia que chegue à alta administração, vai passar pelo filtro do meu team leader, que vai passar pelo filtro do supervisor, que vai passar pelo filtro do gerente, que vai passar pelo filtro do diretor, que vai passar pelo filtro do vice-presidente e que vai chegar no presidente. Portanto, a hierarquia ela ainda continuava ativa no Management 2.0, apesar de todo esse modelo diferenciado. Tá? Eu lembro, por exemplo, de uma empresa que eu fui trabalhar e que falava muito dessa coisa do Management 2.0, o modelo novo, Total Quality Control, controle estatístico do processo, tal. E eu fui ser estagiário. E eu lembro que o dia que eu cheguei no lugar, eu ganhei uma folha que tinha assim, atividade, data, atividade, hora de início e hora de fim. Para que era essa folha? Essa folha vinha do pessoal de métodos, tempos e métodos. Era a área de tempos e métodos que estava promovendo reengenharia na organização, né? Eu deveria, estagiário, hein? Eu deveria o dia todo anotar atividade por atividade que eu tinha feito nas 8 horas que eu estava lá. Naquela época, estagiário trabalhava 8, tal, não tinha direito a nada. Tempo em tempo. Então, das 8 às 8h05, tomei café. Das 8h05 às 8h07, bati papo com meu colega. Das 8h07 às 8h12, levantei para saber o que eu tinha que fazer. Das 8h12, deveria anotar tudo, ipsis literis, nessa folha, para que a área de controle estatístico de processos, que a área de tempos e métodos, pudesse avaliar como estava a utilização do tempo das pessoas da área do RH. Eu recebi essa folha, os analistas de RH receberam essa folha, os supervisores de RH receberam essa folha, e tinha que passar pela aprovação do gerente no final de semana, a folha era a semana inteira, para o gerente poder enviar para a área de tempos e métodos.
Como que funcionava na prática, gente? Toda sexta-feira à tarde, a gente tinha uma reunião, juntava os estagiários, acho que eram uns 8 ou 10, os analistas, os supervisores, e a gente montava as nossas folhas em conjunto. Todo mundo montava a folha em conjunto. Gente, quando que teve aquela reunião que a gente discutiu sobre o novo programa de treinamento interno que a gente vai colocar? Ah, foi na segunda às 8 da manhã. Bom, gente, quanto tempo? Ah, foi umas 2 horas. Então vamos pôr todo mundo aí? Segunda das 8 às 10, reunião para discutir treinamento interno. Pronto. A folha saia pronta daquela reunião, assinada pelo gerente que ia para tempos e métodos. Por quê? Porque tem hora que nós criamos tantos controles que os controles não funcionam. Como que vai funcionar um controle desse para o pessoal da área de treinamento? Eu era da área de treinamento interno. Está lá na fábrica, está na fundição, está na linha de produção, está batendo papo com o encarregado, você está monitorando o tempo, você está verificando como estão os processos, o que pode ser melhor. Esquece! Mas vem dessa época, tá? Então, eu quis trazer um exemplo dessa época para vocês aí, né? Bom, o Jürgen traz para a gente, então, e aí a gente começa a entrar no Management 3.0, né? A organização como uma cidade ou como uma comunidade, onde você pode fazer o que quiser, desde que você permita que a comunidade se beneficie do seu trabalho. Isso é Management 3.0. No fundo, o que o Jürgen está falando é: você é responsável pelos seus atos e pelas suas ações. E aquilo que você faz na organização ajuda a organização como um todo a usufruir do trabalho. Ajuda a organização como um todo a alcançar seus objetivos e seus resultados tão necessários para que ela permaneça na ativa. É bastante interessante esse modelo dele, né? Em uma comunidade, todos são parcialmente responsáveis por contribuir com o sucesso da comunidade. E alguns são responsáveis pelo todo. Esses responsáveis pelo todo, nós damos o nome de gerente. Se a gente estiver falando de um condomínio, quem são os responsáveis pelo todo? O síndico, o zelador. Agora, não é porque existe um gerente, um gestor, um responsável pelo todo, que eu não tenho que cumprir com as minhas obrigações no meu condomínio. Não é porque tem um responsável pelo todo que eu posso jogar lixo no condomínio, que eu não preciso cuidar da minha casa, do meu apartamento. Eu sou responsável também. Eu sou responsável pela minha parte. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E isso no management é fundamental. Precisamos assumir a autorresponsabilização pelos nossos atos. O famoso accountable. Precisamos ser accountable. E o management traz isso para a gente, né? E, portanto, o trabalho da gestão, portanto, o trabalho dessas pessoas que a gente diz aqui que são responsáveis pelo todo, é o quê? É tornar as pessoas capazes de trabalhar em grupo. É incentivar, ajudar e colaborar para que as pessoas possam trabalhar em grupo. Veja, e o management traz ainda uma outra coisa que me chamou muita atenção quando eu vi e que muita gente não gosta. Mas eu acho fundamental quando a gente fala de management, né? A gestão do trabalho, a gestão do dia a dia, a gestão das entregas, a gestão dos trabalhos, é uma atividade tão crucial que pode ser feita com ou sem gerentes dedicados. Na verdade, uma empresa pode ser gerenciada sem praticamente nenhum gerente. Veja, isso muda a forma como que a gente encara as coisas. Eu fiz um trabalho, estou fazendo um trabalho numa organização agora de consultoria, e eu vou falar com todos os líderes, e eu vi que não tinham alocado 3 diretores para mim lá, e alguns gerentes. Eu falei: olha, não sei se vocês esqueceram, vocês não alocaram esses leads. Não, não, é que esses 3 diretores, esses gerentes, não têm equipe. Como assim? O cara é diretor de quem? Dele mesmo. O gerente gerencia ele mesmo. Não, é que a gente tinha que dar um cargo melhor, tinha que aumentar o salário, e daí a nossa grade salarial, nosso grid não nos possibilitava isso, então a gente aumentou o cargo. E daí você tem
muito cacique para pouco índio. É isso que o management fala. O que o management fala é quando cada um aprender a ser responsável pelo seu trabalho, nós podemos ter menos gerentes no nosso dia a dia. Porque a gestão é importante demais para ficar só na mão dos gerentes. Dá para entender isso? O manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. O management, a gestão da organização, só na mão dos gerentes não vai funcionar. A gestão tem que ser compartilhada cada vez mais e trazendo a responsabilidade pelos atos de cada um. Isso é uma comunidade. Se eu moro num condomínio horizontal, num condomínio de casas, tá, eu tenho o síndico aqui. Eu posso, por isso, pegar meu saco de lixo e jogar? Não posso, no meio da rua. Eu vou ser responsabilizado por isso. Se eu atuo numa empresa, numa determinada função, numa determinada tarefa, num determinado cargo, sei quais são minhas responsabilidades, entendo quais são minhas entregas, sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de gerente fazendo microgerenciamento em cima de mim o tempo todo. Eu sei o que eu tenho que fazer. O management traz esse contexto para a gente. É isso que eu acho muito legal. Sabe? É isso que eu acho muito legal. Já que a gente está falando de management, só para dar uma ativada aí no nosso chat, né? Queria saber de vocês o seguinte: vocês têm alguma sugestão de empresas que trabalham com Management 3.0? Alguma sugestão de empresas que trabalham nesse modelo Management 3.0, onde as pessoas são responsáveis e tal? Joga lá no nosso chat. Chegando aqui, a gente conversa sobre isso e eu vou andando aqui com o nosso bate-papo, tá? Então lembrem, gente, lembrem disso. A gestão do trabalho é crucial para qualquer organização. Isso pode ser feito com ou sem gerentes dedicados, desde que cada um assuma a responsabilidade pelo seu trabalho. Tá bom? Se cada um assumir a responsabilidade pelo seu trabalho, você não precisa praticamente ter gerente nenhum na organização. Bom, e daí o que sobra para o gerente, então, Márcio? Está dizendo que minha empresa então vai mandar todo mundo embora. Ih, eu sou gerente agora, o que acontece comigo? Calma, calma. Na verdade, a principal atividade que resta aos gerentes é cultivar e nutrir todo o sistema. A atividade do gerente... Ah, Google, legal, Vanusa. A Vanusa está aqui participando com a gente. Google, Netflix, né? Essas empresas trabalham esse mindset. Muito obrigado aí, Vanusa. Obrigado pela participação, agradeço. Pelo menos eu sei que tem uma pessoa participando acordada. Ah, fico feliz com isso. Muito bem, a principal atividade, então, dos gerentes é cultivar e nutrir o sistema. É fazer com que as plantas cresçam. Veja, eu não consigo, se eu plantar uma semente hoje, eu não consigo pegar a semente e ir puxando para que ela cresça, enquanto gerente daquele sistema. Não adianta eu sentar do lado, pode até ser que ajude, as pessoas falam que ajuda, mas não adianta eu sentar do lado e falar, olha, plantinha, deixa eu te dizer uma coisa, a gente trabalha aqui com recompensa e punição. Então, se você crescer rapidamente, bem rapidinho, assumir o seu papel, for responsável pelo seu crescimento e crescer rápido e começar a florir, dar fruta logo, para eu começar a ganhar dinheiro, vamos pensar que é a laranjeira, olha, eu vou te dar uma refeição digna de uma planta-rei. Ou, se você demorar muito, eu te corto. Gente, não adianta. O que, enquanto gerente, eu preciso fazer? Adubar, regar o tempo todo, tirar as ervas daninhas, cuidar para que a planta cresça com saúde, bem e feliz. Esse é o papel do gerente, né? Eu vou parar um minutinho para ler aqui. O Thiago participou, tem 2 pessoas participando. Oh, vou soltar fogos hoje, hein? Sabendo que existe ainda em muitas empresas a prática do Management 1.0 e Management 2.0, um profissional imerso nos conhecimentos do Management 3.0
que não tem cargo de gestor e nem é da alta liderança, como ele pode se posicionar no ambiente de trabalho? Ô, Tiagão, agora você me apertou sem abraçar, cara, me apertou de longe, hein? Pois é, Tiago, eu acho que o posicionamento de um profissional imerso nos conhecimentos do Management 3.0, um profissional que estudou Management 3.0, um profissional que entendeu o mindset do Management 3.0, eu acho, primeiro, que naturalmente ele vai ser um profissional diferenciado, porque ele é um profissional que se responsabiliza pelos seus atos, que se responsabiliza pelas suas entregas e que não precisa ter microgerenciamento para fazer o que tem que ser feito. E isso, naturalmente, vai ser apresentado, vai ser visto, né, naturalmente. Segunda questão, eu acho que você precisa o tempo todo se posicionar mostrando para a tua liderança que existem outras formas de trabalhar. Existem formas melhores de trabalhar e trazendo melhores resultados para o negócio. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, é que a gente não tem que mudar tudo isso só porque a gente é legalzinho, só porque a gente é bonzinho. Ai, é legalzinho falar que eu estou na crista da onda, que eu jogo delegation poker, que eu jogo não sei o quê, que eu jogo carta. Não. Nós precisamos mudar a nossa forma de gerir, nós precisamos evoluir no management, justamente para a gente alcançar melhores resultados para o negócio. Quem não quer ter melhores resultados, gente? Todo mundo. Tá, Thiago? Então, acho que a grande questão aqui primeiro, você utilizar o Management 3.0 como um princípio de autorresponsabilização, de crescimento e desenvolvimento contínuos, de vontade de aprender ações novas, estar se mostrando o tempo todo diferenciado, levando isso para o teu líder para mostrar que sim, existem outras ferramentas e outras práticas que podem ser utilizadas. Tá? Então, voltando aqui, gente, a principal atividade do gerente é nutrir e cuidar todo esse sistema, né? O trabalho da gestão é projetar e executar o sistema que suporta a empresa para alcançar seu propósito. Quando a gente está falando de sistema, nós estamos falando principalmente de ambiente, né? De estrutura física e das relações profissionais. Nós estamos falando de pessoas. Porque se existe uma coisa que cada vez mais vai ser o diferencial nas organizações, vão ser as pessoas. E não mais as pessoas com trabalhos robotizados. E não mais as pessoas na base do comando e controle. E não mais as pessoas que estão lá para apertar parafuso. Mas as pessoas com seus cérebros, com o seu pensamento, com o seu senso crítico, com a sua competência de negociação, com a sua competência de comunicação, com a sua competência de storytelling. São pessoas. Então, aproveitando, vamos olhar um pouco para os fatores motivacionais nos tempos atuais. Eu falei para vocês que os fatores motivacionais lá atrás, né, quando a gente falou lá do Management 1.0, que a gente falava de comando e controle, era recompensa e punição. Quais são os 3 fatores motivacionais de hoje? Isso você pode assistir num vídeo do Daniel Pink, muito legal, é um TED do Daniel Pink, Dan Pink, né? E é um estudo feito pelo Dan Ariely, lá de Harvard, tá? Com outros estudiosos. Eles chegaram à seguinte conclusão: recompensa e punição ainda é um fator motivacional para atividades repetitivas. Como cada vez mais as atividades repetitivas estão sendo substituídas por robôs, os fatores motivacionais vão sendo alterados. E os 3 fatores motivacionais mais importantes hoje, principalmente com essa nova geração. Primeiro, autonomia. O desejo que as pessoas têm de entregar seu trabalho buscando seus próprios caminhos. Segundo, maestria. O desejo que as pessoas têm
de se desenvolver cada vez mais naquilo que elas fazem, aprender cada vez mais sobre aquilo que elas, naquilo que elas atuam. E o terceiro, propósito. O desejo que as pessoas têm de atuar em algo que é maior do que o simples trabalho que ela faz. Entendendo que aquele simples trabalho que ela faz colabora para o alcance de objetivos grandes, maiores, para o alcance de propósito de organizações. Então, veja que interessante. A gente sai aqui da recompensa e punição e a gente vem para autonomia, maestria e propósito. Guarda essas três palavrinhas. Essas são as palavras motivacionais de hoje. Com a mudança no escopo dos trabalhadores. Eu fui visitar, tempos atrás, uma fábrica, uma montadora de automóveis. A gente nem chama mais fábrica, né? Lá atrás chamava de fábrica de automóveis, hoje é montadora, né? Eu não sei quem conhece. Dentro de uma montadora de automóveis, você tem os clusters lá, você tem o cara que fabrica o escapamento, o cara que fabrica o pneu, o cara que fabrica a roda, e eles que vão montando, e a montadora só agrega tudo isso no carro. Mas aí eu passei num lugar lá, que é o lugar da solda, e automóvel, a área de solda é uma área muito grande, eu sabia disso, que eu já tinha visitado outras empresas, e essa montadora tem um patamar mais alto, que você passa, você tem uma visão aérea, né? Você vai andando lá nesse pier. E eu falei para o gerente de RH que estava comigo, eu falei, escuta, cadê os soldadores? E ela deu risada, eu me senti até meio bobo, sabe? Meio velho, assim, apesar da barba branca, eu nunca tinha me sentido tão velho naquele momento. Falou, soldador? Nós não temos nenhum soldador. Solda aqui é feita com robô. Para não dizer que eu não tenho nenhum soldador, eu tenho um que fica aqui de plantão em cada horário, eles dão algum pauzinho no robô, ele entra. Mas toda a nossa solda é feita com robô. Veja, atividades mecânicas repetitivas estão sendo substituídas há muito tempo por robôs. E aí, gente, independente de você ser líder ou não, eu queria te dar uma dica que eu acho muito importante. Aprenda a aprender. Porque cada vez mais o que as organizações vão precisar de nós, seres humanos, é a nossa capacidade cognitiva. É a nossa capacidade de pensar, é o nosso senso crítico, o nosso pensamento crítico, é a nossa capacidade de inovar e não mais essa capacidade de fazer atividades repetitivas. Mas voltando aqui então, qual é o nosso trabalho? Projetar e executar sistema que suporta a empresa para alcançar seu propósito. E aí o management traz um mantra que eu acho muito interessante. E que eu não posso deixar de dizer que eu me assustei na primeira hora que eu ouvi, tá? Primeira hora que eu ouvi, primeira vez que eu ouvi, eu me assustei, tomei um susto, eu sou da área de RH. Mas a gente assusta, né? Mas depois a gente vai digerindo e refletindo e vai entendendo. O Management 3.0 diz o seguinte, gerencie o sistema, não as pessoas. Gente, imagina um cara de RH, com, sei lá, mais de 20 anos de RH, ouvindo um garotão de Management 3.0 falando assim, olha, o Management 3.0 diz, esse é o mantra, gerencie o sistema, não as pessoas. Ah, tá todo mundo ficando louco? Ah, o que é isso? Eu vou jogar meus diplomas, minhas formações, Barrett, Valley Center, tudo pro lixo. O que é isso? Eu passei minha vida como sócio do Great Place to Work, trabalhando em RH de outras empresas. Fui 7 anos sócio do Great Place to Work. Trabalhei com 250 empresas do interior, falando sobre a importância do líder gerenciar as pessoas, a importância do líder olhar para as pessoas, a importância do líder ter um olhar para as pessoas, que as pessoas são um grande diferencial, são as pessoas que vão trazer melhoria para o negócio, são as pessoas que vão trazer melhores resultados. Veio o cara e fala, gerencia o sistema e não as pessoas, eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Eu acho que parte do cabelo que eu perdi deve ser essa aula que eu tive. Então, gerencie o sistema, não as pessoas. Toque. Depois a gente vai analisando. O que a gente está chamando de sistema, gente? As pessoas, as relações,
o ambiente de trabalho, tudo isso é o sistema de trabalho. Veja que coisa interessante. Tudo isso é o sistema de trabalho. As pessoas fazem parte de todo esse sistema de trabalho. Quando o Jürgen está falando, gerencie o sistema, não as pessoas, ele está falando, para de ficar fazendo microgerenciamento. Para de ficar fazendo microgerenciamento. Não fique em cima das pessoas. Deixe claro quais são as atividades, quais são as tarefas, quais são os objetivos, quais são os desafios, e deixe as pessoas funcionar. E cuide do sistema como um todo. E daí eu comecei a entender isso e a aceitar. Então, guarda esse mantra. Gerencie o sistema, não as pessoas. Bom, mas o Management 3.0 trabalha com um ET. O Jürgen criou um ET, né? O pessoal chama de monstrinho, que é tão feio, mas tão feio que acaba ficando bonitinho, que é o Marte. O Marte é o nosso monstrinho. E o Marte traz para a gente 6 visões diferentes, que são as visões que o Management 3.0 traz nos programas, que são as visões que o Management 3.0 preconiza nessa mudança de mindset, tá? Primeira visão do Marte, primeira visão do Management 3.0, as pessoas são a parte mais importante de uma organização. E os gerentes devem fazer de tudo, absolutamente de tudo, para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Lembra? Gerencie o sistema, não as pessoas. Mas em nenhum momento nós estamos tirando as pessoas do seu protagonismo, da sua importância. Na verdade, as pessoas são o mais importante de qualquer organização. E quando a gente olha, então, para a primeira visão, a gente vê que as pessoas são tão importantes que a primeira visão do Marte é energizar pessoas. Primeiríssima visão do Marte é energizar pessoas. E aí, no energizar pessoas, é interessante, porque a gente trabalha um pouco como que a gente pode manter as pessoas ativas e motivadas, produzindo mais, trazendo mais resultados para a gente. E é isso que eu acho bastante interessante, porque aqui a gente vai, inclusive, aprender a trabalhar com Kudo Cards, com cards de agradecimento, com cards de reconhecimento. Nós vamos aprender a trabalhar e nesse módulo a gente discute muito motivação das pessoas, quais são as motivações das pessoas, e o Management 3.0 ele traz 10 motivações diferentes, né? E a pergunta que eu queria fazer para você, se você é líder principalmente, você sabe o que motiva cada uma das pessoas que trabalham com você? Você sabe o que as impulsionam a agir? Esse é o energizar pessoas. E no energizar pessoas, então, a gente trabalha com o Moving Motivators. E eu vou mostrar o Moving Motivators para vocês aqui, eu estou abrindo ele aqui. A gente trabalha com o Moving Motivators. O Moving Motivators é uma ferramenta fantástica, fantástica, para que a gente possa trabalhar com motivação das pessoas. Tá, Márcio, o que é esse negócio de Moving Motivators? Vou mostrar para vocês aqui agora na minha outra tela, olha. Vocês devem estar vendo aí. São 10 motivadores. É bom que eu vejo que vocês estão vendo, né? São 10 motivadores, tá? Aceitação, curiosidade, meta, status, liberdade, honra, ordem, maestria, poder e relação. Ah, tá. E o que a gente faz com isso? De maneira geral, o que a gente sugere? Que o time sente e jogue o Moving Motivators, para que cada um conheça quais são os motivadores da outra pessoa, para que cada um entenda o que motiva cada um, e para que o líder, principalmente, entenda quais são os principais motivadores da sua equipe. Porque, gente, eu costumo dizer o seguinte, de bem intencionado, o inferno está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio.
E aquilo que o líder acha que pode motivar as pessoas pra caramba, muitas vezes pode não motivar, tá? Aquilo que ele acha que ele vai fazer, que pô, vai motivar, todo mundo vai ficar feliz na equipe, todo mundo vai gostar, todo mundo não sei o quê, não vai motivar. Eu lembro de uma vez, eu não posso esquecer de contar desse momento, né? Eu lembro de uma vez de uma empresa que eu fui fazer pesquisa e que a gente estava conversando, tal, era um cartório, alguma coisa assim, né? E eu falei para a pessoa lá, falei, pô, mas o que que motiva as pessoas aqui e tal? A diretora, ela falou para mim, ai, Márcio, eu não quero discutir muito isso que motiva, porque, sinceramente, eu não sei o que motiva meu pessoal aqui, tá? E vou te dizer por quê. Eu estimulo, eu estimulo, eu estimulo. Eu peço para as pessoas participarem das coisas que eu faço, e elas não participam. Eu, por exemplo, compro vários ingressos para ir em peças teatrais, em óperas, em musicais, e as pessoas falam que não é isso que as motivam. Gente, de bem intencionado o inferno está cheio. Será que essa pessoa não poderia ter conversado com as pessoas para entender o que motiva as pessoas? Sabe o que eu percebi dessa conversa que eu tive com ela? Que, na verdade, ela estava trabalhando o que motivava ela, não o que motivava as pessoas. Ela estava, a partir daquilo que ela reconhecia, que ela entendia, que ela aceitava como importante para ela estava julgando a motivação das pessoas. Está errado, está errado. Não é isso. Não é isso. Eu preciso conhecer o que motiva as pessoas para energizar as pessoas, para fazer com que as pessoas, para ajudar as pessoas a trabalharem melhor no seu dia a dia, trabalharem mais felizes e assim alcançarem mais resultados. Bom, segunda visão do nosso amigo Marte, empoderar equipes. As equipes podem se auto-organizar. Isso requer empoderamento, consentimento e confiança da gestão. Segunda visão do Marte, empoderar equipes. Agora, gente, empoderar é empoderar, tá? Porque eu vejo muito líder que empodera de forma feia. É mais ou menos como se eu virasse para você e falasse, olha, tem o budget aqui de festa de final de ano, vai lá e monta a festa de final de ano aí. Depois você só me comunica como foi. Eu estou te empoderando, tá certo? Estou te empoderando a organizar a festa. Concordam comigo? Não. Daí você vai lá e prepara a festa, né? E olha tudo, prepara tudo, organiza tudo. Pedi lá para a Vanusa fazer tudo isso. Daí a Vanusa vem para mim e fala, ô Márcio, olha, nós pensamos aqui na festa, tá, qual vai ser a atração musical, Vanusa? Ah, nós pensamos nisso. Ih, nisso? Nossa, não, isso não vai funcionar não, Vanusa. Pode mudar. Tem que ser uma coisa mais fina. Tá bom, então a gente olha outra coisa. Legal. E o cardápio, Vanusa? Não, no cardápio nós pensamos nisso, naquilo, que está alinhado com aquilo que a gente pensou para a música. Pode mudar o cardápio inteiro. Gente, eu não estou empoderando, tá certo? Eu não estou empoderando pessoas. O que eu estou fazendo é fazendo de conta que eu empodero. Eu dou poder para a Vanusa e tomo. Eu dou poder para a Vanusa lá e quando ela vem com tudo pronto, eu mudo tudo. Não sei se vocês conhecem gente assim, né? É o líder pseudo-democrático que eu chamo. Que ele faz isso só para falar que ele é democrático. Empoderar a equipe não é assim, tá? Empoderar a equipe é consentir e confiar nas pessoas que trabalham no teu time. Para você confiar nas pessoas que trabalham no teu time, você tem certeza que elas têm competências para fazer aquilo que você precisa. Terceira visão do marketing, alinhar restrições. A auto-organização pode levar a qualquer coisa. Então, quando a gente está falando de alinhar restrições, nós estamos definindo quais são as restrições dessa auto-organização e, principalmente, dando propósito e metas. E, principalmente, mostrando qual é o propósito e alinhando todo mundo a esse propósito. Aí eu estou alinhando restrições. Tem uma coisa muito interessante nas organizações, gente,
em algumas organizações, nós temos cercas elétricas invisíveis. A gente não sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Então, a gente vai testando, né? Pessoas que são mais proativas, que gostam de participar mais, elas vão testando, elas vão tentando alargar seu espaço, vão pisando um pouco fora, até que elas pisam em algum momento e pá, tomam um choque. Descobriram a cerca do lado direito, delas vão para frente, né? Tateando, tentando aumentar o seu espaço de ação e de influência na organização, pá, toma outro choque. Descobriu onde está a cerca. E aí a pessoa, de tanto tomar choque com cercas invisíveis, a pessoa para. Ela para de tentar e fica no canto dela. E dela volta para o management 1.0. Por isso que a gente traz o alinhar restrições como uma das visões muito importantes do marketing. E aqui a gente trabalha uma ferramenta, uma prática chamada Delegation Poker. A gente trabalha o jogo da delegação, muito interessante, além de outros jogos, né? Bom, agora, não adianta, né? Voltando lá para o 2, não adianta eu dar autonomia para as pessoas se as pessoas não têm competência para autonomia. Por isso, a quarta visão do marketing é desenvolver competências. As equipes não conseguem atingir seus objetivos se os membros não são capazes. E nós, enquanto líderes, enquanto gerentes, o management da empresa precisa contribuir com o desenvolvimento dessas competências, tanto das competências individuais como das competências gerais do time, com ferramentas, com práticas, com estímulo. E a gente conhece várias ferramentas e várias práticas. Por exemplo, tem uma empresa que eles têm lá o que eles chamam de Semana do Conhecimento. 2 vezes por ano, qualquer funcionário pode oferecer workshop e palestra de qualquer assunto para todo mundo. Ai, que coisa boba, Márcia, nada, está criando um modelo de compartilhamento e desenvolvimento de competências em conjunto. Está criando o hábito disso, um framework disso na organização. E o nosso papel enquanto líder é isso, é desenvolver competências. Deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente para quem é líder aqui, e quem não é líder, pense no seu líder. A pergunta que eu queria fazer para você é: você sabe quais são as competências instaladas de cada uma das pessoas do seu time? Será que o teu líder, ou se você é líder, você tem mapeado as competências instaladas de cada um do time? E outra coisa que o management traz para a gente: não existe competente ou não competente, tá? Essa coisa binária a gente precisa ultrapassar, já passou. É competente no quê? Qual é esse nível de competência? E por isso o Management 3.0 traz para a gente o Team Competence Matrix, que é uma ferramenta que a gente oferece no management para que a gente possa fazer um mapeamento de competências do time e, a partir desse mapeamento, pensar e estruturar uma forma de desenvolver as pessoas. Eu tenho uma experiência muito interessante com o Team Competence Matrix, com uma pessoa que é gerente de banco, que participou de uma turma em company, e ela foi fazer o Team Competence Matrix uma semana antes das férias dela, já lá, tudo certo para as férias. E ela descobriu que ela não tinha as competências mínimas necessárias instaladas na equipe para que a equipe funcionasse sozinha sem ela. E ela teve que atrasar as férias para desenvolver as pessoas, e ela teve que refletir, pensar quem ela ia desenvolver na equipe e o que ela ia desenvolver para aquela equipe. Então, no desenvolver competências, a gente fala muito isso, das matrizes e das formas de desenvolvimento. Eu estou correndo um pouquinho, porque a gente está chegando no final, né, do nosso tempo, e eu falo mais que a boca, né? Tem uma coisa que eu falo. Olha lá, aqui no chat referências sobre assunto, livro, artigos, autores. Eu vou no final, eu te passo referências, tá? Mas a principal referência que a gente tem é o Liderando para a Felicidade do Jürgen Apelo. Tá bom? Liderando para a Felicidade do Jürgen Apelo é a grande referência. Tive uma supervisora que delegava acompanhamento da produção, acompanhava o time, passava informação. Quando eu chegava lá, o pessoal me falava que ela já tinha falado. Ligado para eles, ainda por cima passava para outras pessoas fazer a mesma coisa que ela me pediu. Ou seja, me empoderava, mas não passava confiança em mim. Exatamente. É a pseudo-democrática, tá, Vanusa?
Essa, para mim, é a pseudo-democrática. Estou em uma empresa com colaboradores de 10, 20, até 30 anos de trabalho aposentados. Difícil construir as mudanças necessárias. Luciano, eu tenho empatia com você. É muito difícil mesmo. Mas eu queria dizer para você não desistir. Vamos voltar aqui para crescer a estrutura, então, gente. Muitas equipes operam em contexto de organização complexa. Por isso, a gente tem que pensar nas estruturas, principalmente nas estruturas de comunicação. E aqui a gente fala um pouco sobre estruturas em rede, estruturas matriciais, estruturas hierárquicas, e a gente trabalha um jogo chamado Medler's Game, para a gente trabalhar, pensar e brincar com design organizacional. Porque a gente imagina que as empresas vão crescer. Finalmente, nós temos a visão central do marketing, que trabalha um pouco de todas essas visões aí, que é o melhorar tudo. Aqui em melhorar tudo, a gente fala de change management, a gente fala de gestão de mudanças, a gente fala sobre um assunto fundamental, porque tudo está mudando o tempo todo. E as organizações e empresas precisam se preparar para as mudanças o tempo todo. Precisam melhorar continuamente para adiar o fracasso pelo maior tempo possível. É essa a ideia do change, é essa a ideia de gestão de mudanças. E nós vamos discutir gestão de mudanças e aqui a gente utiliza um jogo de change também, um jogo bem legal de change management. Eu sou formado em change pela E2CMI, né? Tenho uma formação internacional em change também, e é um momento da gente discutir muito mudança. E mudança é uma coisa que tem que estar constante na nossa vida profissional, na nossa empresa e na nossa atuação. Só não muda quem já morreu, gente. Só não muda quem já morreu. Aliás, eu diria que eu gosto muito, partindo para o encerramento aqui, de um texto de um poeta, lá da era estoica, lá do estoicismo, lá de trás, chamado Raul Seixas. Eu que não sento no trono do meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Só não muda quem está sentado no trono do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E por isso que a gente tem que falar muito sobre mudanças. O Tiago pediu aqui, né, referências sobre os assuntos. Tiago, eu vou trazer algumas, então. Vocês têm o registro aqui na Fundação Vanzolini, e eu vou pedir depois para a Vanusa mandar para vocês, ela deve ter todos os dados de vocês aí, mas, insisto, a principal referência é Liderando para a Felicidade, Jürgen Apelo. Tá? É o livro do Jürgen, que traz mindset práticas do management aos borbotões. Outro lugar que você pode e deve consultar e que é fundamental para a gente é www.management30.com. Lá você tem uma série de cases, de práticas, um material riquíssimo no site do Management 3.0, inclusive com a disponibilização das ferramentas, tá? Porque lembre, o Management 3.0, né, ele trabalha não como um framework, mas como uma coleção de jogos, ferramentas e práticas em constante evolução. Por isso a gente tem que entrar constantemente lá, porque as ferramentas, os jogos e as práticas, elas estão em evolução constante, tá? É uma forma de enxergar os sistemas de trabalho. É uma forma de entender o management diferente. Não é um modelinho que você pega inteirinho e põe na tua empresa, mas é mudança de mindset, é entender que as pessoas, sim, podem ser responsáveis pelos seus trabalhos, que as pessoas, sim, podem ter autonomia e que as pessoas, sim, devem ser envolvidas no gerenciamento e no management da organização. Tá? É tratar seres humanos como seres humanos e adultos como adultos. Basicamente é isso. Eu queria agradecer muito a presença, a participação de vocês. Algumas pessoas escreveram. Eu estou devendo aí, então, esse material. Eu vou mandar para vocês, tá? Uma pequena referência de tudo. Lembrar que em setembro a gente tem uma turma nova na Vanzolini. Está sendo uma experiência fantástica. Só lembrando também que quem participa do Management 3.0 Foundation
tem um certificado internacional da Management 3.0 e recebe todos os jogos utilizados em sala, tá? Então, cada um sai com um kit de jogos, dos jogos que foram utilizados em sala, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer a vocês por esse tempo, espero que vocês tenham uma excelente noite. Aqui no interior está um friozinho gostoso, nesse momento eu vou tomar um chocolate quente e cair debaixo das cobertas, essa é a verdade. Quero agradecer à Fundação Vanzolini por essa possibilidade, por essa abertura de nós estarmos aqui conversando um pouquinho sobre um novo jeito, um novo velho jeito, uma nova forma, uma outra forma de liderar. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Precisando de alguma coisa, meu e-mail é marcio.camargo@vanzolini.org.br e nós vamos mandar a referência para vocês. E não se esqueça, setembro nós temos nova turma de management. Muito boa noite para vocês e eu quero encontrar vocês lá na turma, hein? Turma presencial, para a gente ter troca muito mais constante, para estar junto, para dar boas risadas, para contar muitas histórias, contar muitas piadas e participar de um momento aí de muito aprendizado, de muita evolução em conjunto, co-construindo conhecimento. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E vamos que vamos!